Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Todos bem para a glória de Cristo, amém? Domingo abençoado, maravilhoso para cada um de nós, onde podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele tem ajudado a cada um de nós, a cada dia. Ele tem nos colocado de pé, Ele tem sustentado com a tua destra forte. Ele não tem permitido que o mal se achegue sobre cada um de nós, mas ainda que achegue a cada um de nós, o Salmo, como foi lido no 121, a gente vai elevar os nossos olhos para o alto e vai ver que é do Senhor que vem o nosso socorro. É de lá, é do nosso Deus, é através dele, é Ele que sustenta a cada um de nós. E é maravilhoso a gente saber que servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que tem guardado a nossa entrada e a nossa saída. Há um Deus que o seu amor por nós nos constrange a cada dia, e é verdade. Abra sua Bíblia, irmão, em nome de Jesus, em Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Se já achou, já vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sentados aí, curva sua cabeça nessa hora em nome de Jesus, não desfazendo da oração do David de maneira alguma, mas vamos orar ao Senhor. Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, em concordância com a oração do teu servo, Senhor, eu te peço, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor venha sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor abra, Deus, o meu entendimento, Senhor, para que eu possa, Pai, ministrar, falar, Senhor, aquilo pelo qual, Pai, o Senhor já colocou no meu coração, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que não seja o meu falar, mas sim o teu falar, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, ela traz vida, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma o coração de cada um dos teus filhos também nessa hora, Senhor. Vai de encontro, Pai, a cada um, Senhor, de encontro às necessidades e às lutas, ó Pai, e fala, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer falar nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, esse texto, quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, quando nós vemos o subtítulo ali, Paulo fala sobre a unidade da fé.
E ele vai dizer assim, no versículo de número 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a carta aos Efésios, Paulo aqui, ele está desafiando a que eu e você, a nós venhamos a ter uma vida verdadeira diante do Senhor. Uma vida com sinceridade, com toda a verdade, com aquilo pelo qual, com a vocação pela qual o Senhor ele nos chama, o chamado pelo qual ele transcende, ele vai além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Ele nos chama a viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida em santidade, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, em amor, em unidade, uns para com os outros. E acima de tudo, ao Senhor, aquele pelo qual foi falado aqui, que morreu naquela cruz, aquele pelo qual verteu todo o seu sangue, por amor de cada um de nós, para que a nossa caminhada, a nossa jornada, ela seja em transformação, até a direção em Cristo Jesus. É buscando a Ele, é vendo a Cristo Jesus, é observando tudo aquilo que o Senhor, Ele tem colocado diante de cada um de nós, observando a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, não apartando nem para a direita e nem para a esquerda, mas buscando ao Senhor em todo tempo, em fora de tempo, como diz a palavra do Senhor, não se apartando dela em momento algum, mas vivendo verdadeiramente na presença do Senhor, ao chamado pelo qual Ele nos chama a viver em santidade, em verdade, em unidade para com o nosso Senhor. Mas como? Você vai dizer, de repente você vai se perguntar: mas como viver de forma digna esse chamado pelo qual você e eu, cada um de nós fomos chamados? Porque o chamado não é só para o pastor, para o obreiro, para o diácono. O Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide o pastor, ide o obreiro, ide o diácono, mas não, a cada um de nós. O chamado é para cada um de nós. Mas como viver tudo isso de forma digna, mediante a um mundo como nós vivemos, nós vemos que constantemente, a cada instante, eles nos leva a viver uma vida contrária à palavra do Senhor, contrária àquilo pelo qual nós temos aprendido na palavra do Senhor. Como viver essa vida, essa unidade na presença do Senhor, uma vez que nós, muitas das vezes, nós temos deixado as coisas desse mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, obrigado, amado, as coisas desse mundo influenciar, direcionar, muitas das vezes, a nossa vida. Como andar dignamente na presença do Senhor, vivendo verdadeiramente aquilo pelo qual nós temos aprendido na palavra do Senhor, como? Mediante, como eu já disse, a esse mundo, onde tudo nos leva a viver uma vida contrária à palavra do Senhor. A Bíblia, ela mostra para cada um de nós, ela deixa claro para mim e para você, que é necessário que eu e você, a gente venha a ter prioridades na nossa vida.
prioridades na minha e na sua vida. É necessário que aquele que agora entregou a sua vida ao Senhor, aquele que agora desceu as águas e se decidiu por Cristo Jesus, é necessário que cada um de nós, a gente venha ter prioridades em nossas vidas. O que tem sido prioridade para você nesses tempos de hoje? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Qual tem sido a sua conduta para com as coisas que são pertinentes ao Senhor? Com as coisas que são do Senhor? É necessário, louvado seja o nome do Senhor, que a gente venha buscar em primeiro lugar aquilo que é essencial para a nossa vida. Aquilo que é prioridade para a nossa vida. E mediante a essa palavra, eu gostaria de, nesse dia de hoje, para que a gente pudesse aqui relacionar algumas prioridades que através da palavra do Senhor, ela vai mostrar para cada um de nós, para aqueles que servem ao Senhor e para aqueles que ainda não servem, mas que hão de buscar ao Senhor, que hão de se entregar também ao Senhor. Eu gostaria de mostrar aos irmãos nessa noite, algumas prioridades para a nossa vida, que é essencial para a minha vida de cristão e para a sua vida também como cristão nessa terra. O que é essencial, o que é o primeiro lugar para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Ou então Pedro coloca aqui Mateus 6,33. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Isso, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, em nome de Jesus. Colocou aqui, amado? Ali está o texto, Mateus 3. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a igreja. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vamos fazer a nossa lista, uma das prioridades que o Senhor ele está colocando para cada um de nós, é para que eu e você, a gente venha buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O primeiro que o Senhor deixa para cada um de nós é isso, é o reino de Deus e a sua justiça. Como tem sido, nesses tempos de hoje, a sua busca para com o Senhor? A sua prioridade tem sido estar vivendo no reino de Deus, estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que assim as demais outras coisas, para que todas essas coisas, elas nos sejam acrescentadas, as demais coisas, elas possam ser acrescentadas a cada um de nós? É o reino de Deus que você tem buscado nesses tempos de hoje? É o reino de Deus que você tem colocado em primeiro lugar? É tão somente a Ele que nós temos colocado a nossa fé, colocado a nossa confiança? Ou muitas das vezes, o primeiro lugar em nós não está o reino, nem a justiça, mas muitas das vezes coisas que estão lá de fora, coisas do mundo. E eu querendo entender essa palavra, eu fui para o dicionário para colocar, para buscar. A palavra priorizar é colocar certas escolhas em ordem. É você e eu, nós começarmos a ordenar aquilo que é essencial para cada um de nós, aquilo que é prioridade para nossas vidas. Porque muitas das vezes fazemos a nossa lista e muitas das vezes colocamos tantas coisas, tantas prioridades, e muitas das vezes nos esquecemos que o primeiro lugar é o reino, é a justiça de Deus, é a Ele que nós devemos buscar. Porque como foi lido no Salmo, mais uma vez eu digo,
Porque quando a gente eleva os olhos para o monte, é dele que vem o nosso socorro. Mas não somente buscar por isso, priorizar por isso, porque eu vou ter o socorro, não, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. É Ele que tem sustentado a cada um de nós, é Ele que tem colocado em nós, soprado em nós o fôlego de vida, e por isso nós estamos aqui, na presença do Senhor. É necessário que eu e você, a gente faça uma lista e estabelecer nessa lista os objetivos da nossa vida. Porque é nós que servimos ao Senhor, aquele que serve o Senhor, ele deve ter sim a prioridade no Senhor, buscar o Senhor, e com isso, ele deve ter os seus objetivos nessa vida. Mas o nosso objetivo maior é um dia poder ouvir do nosso Senhor: vinde bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo de vida, ele tem que estar pautado nisso, em buscar ao Senhor, em viver o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é essencial para a nossa vida. Mas muitas das vezes, de fazermos a nossa lista, de fazermos as nossas escolhas, muitas das vezes escolhemos coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. Escolhemos coisas que muitas das vezes desagrada até mesmo o nosso Senhor, coisas que aos nossos olhos carnais parecem até ser coisas boas, mas o final dela, ela pode ser morte para cada um de nós. Por isso a importância da gente buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, da gente priorizar verdadeiramente a Cristo Jesus, e com isso ter objetivos na nossa vida. Objetivos concretos, pautados na palavra do Senhor. Porque quando nós vamos ver o contexto desse capítulo de Mateus 3, aqui está falando de comida, bebida e vestimenta. É isso que a palavra está dizendo para cada um de nós. Mas as pessoas muitas vezes pegam esse mesmo texto, e eles colocam tantas outras coisas, e com isso só coloca muitas das vezes coisas tão somente dessa terra. Aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem o poder, Ele pode dar, Ele pode entregar naquele momento. E muitas das vezes, uma vez que alcança aquilo, muitos até abandonam o Senhor, porque já conquistaram, já alcançaram. Eu queria uma casa. Senhor, se o Senhor me der uma casa, aí o Senhor, pela misericórdia dEle, como eu disse no começo, o amor do Senhor nos constrange a cada dia, porque nós não somos merecedores nem de estarmos aqui agora, nem de estarmos aqui sentados na casa do Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor, que é imerecido a cada um de nós estamos aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Mas como eu disse, as pessoas buscando tão somente as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, usam muitas das vezes desse texto para querer alcançar essas coisas terrenas dessa terra, e uma vez que alcança, como eu disse, abandona o Senhor. Aí você deve estar se perguntando e pensando aqui no seu pensamento: mas pastor, eu não posso ter a minha casa? Você pode ter sua casa, você pode ter, com certeza. De repente você está almejando fazer uma faculdade, se formar, você vai estar pensando: então pastor, eu não posso me formar. Você pode se formar, Jordan, não é verdade? Pode se formar, é lícito. De repente você está juntando um dinheirinho lá guardado, você quer comprar seu carrinho, você ainda não tem o seu carro, ou você quer melhorar, você quer comprar um melhor, você está pensando: então aquilo que eu estou fazendo não é necessário, porque não, você pode, porque a palavra fala que todas as coisas nos são lícitas, você pode. Mas em primeiro lugar, nós lemos aqui: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu não posso é priorizar tão somente essas coisas desse mundo, as coisas dessa terra, e se esquecer que o Senhor, Ele tem preparado, o que Ele preparou para cada um de nós, a morada que Ele fez para cada um de nós, a salvação que Ele quer dar a cada um de nós, e detalhe, de graça, para cada um de nós.
O que nós não podemos é isso, nos esquecer disso. Nos esquecer disso e tão somente priorizar as coisas que são lá de fora, as coisas que não são pertinentes à palavra do Senhor. Tem que haver em nós um equilíbrio. Eu não posso tão somente mas tão somente ir aqui buscando, não que você não vai buscar, você vai buscar, mas tudo com equilíbrio. Eu não posso tão somente almejar as coisas lá de fora, eu quero isso, eu quero aquilo, e se esquecendo das coisas do Senhor. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino, sim. Eu vou buscar o reino do Senhor e a sua justiça. Se assim for da vontade do Senhor alcançar, amém. Mas o que não pode haver é essa busca desenfreada, essa loucura, muitas das vezes, de pessoas até estar passando por cima de outras para poder alcançar, para poder ter uma posição. A gente vê muito isso em serviços. Às vezes, por conta de uma promoção, as pessoas vão falando mal uma das outras, começam a entregar a outra, quer passar por cima da outra, tão somente por um cargo, de repente por 100, por 200 reais a mais. É isso que não pode haver no meio daquele que entregou a sua vida ao Senhor. Por isso que Paulo disse aqui: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem fostes chamado, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É dessa maneira que nós devemos andar, priorizando o reino do Senhor, priorizando a justiça de Deus em nossas vidas, tendo sim objetivos na sua vida, sim, mas todos esses objetivos colocando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque assim as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Então, uma primeira coisa que nós vimos aqui que nós devemos priorizar é o reino de Deus e a sua justiça. Agora eu peço que coloque também o Salmo de número 27. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí está mais uma prioridade para cada um de nós. Salmo de número 27, vai para o versículo de número 4, aonde o texto, ele vai dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para cá em nome de Jesus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então é necessário a gente pedir, clamar ao nosso Deus, porque Ele é um Deus rico em dar, é um Deus rico em misericórdia para com cada um de nós. Então isso também nós devemos priorizar, clamar ao nosso Deus. Pedir sim ao nosso Deus, clamar a Ele, buscar no Senhor, colocar diante dEle. Mas aqui está dizendo, pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então é prioridade para mim e para você, estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor para quê, pastor? Para aprender, para contemplar, glorificar, para exaltar ao nosso Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei. Nós devemos buscar isso. É não somente pedir, mas buscar, está isso, de estar na casa do Senhor. É buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, o estar na casa do Senhor, para contemplar o nosso Deus. Contemplar que fala de glorificar o nosso Deus, de exaltar o nome do Senhor, de cantar louvores a Ele, dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado,
glorificar e exaltar por tudo que o Senhor, Ele tem feito em nossas vidas. Nós cantamos aqui, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que nos tem feito. Ele nos chama a viver uma vida em adoração, porque Ele procura os tais. Então, é prioridade para mim e para você, nós glorificarmos o nome do Senhor, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós fomos criados para isso, para o louvor da glória de Cristo Jesus. Nós fomos criados para isso, para o louvor da glória de Cristo Jesus. Então, ao entrarmos na casa do Senhor, a prioridade nossa é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor, é chegar com toda a reverência, com todo o temor, dentro na casa do Senhor, e aqui se colocar diante dEle, se esquecer de tudo que se passamos lá fora, independente de como foi o seu dia, o seu domingo, ou a sua terça-feira, quando nós estamos aqui, independente daquilo que aconteceu, seja coisas boas, ou coisas não tão boas assim, quando nós entramos por aquela porta, a prioridade para cada um de nós, é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do nosso Deus, e a gente deve, como foi dito no texto, buscar isso, porque isso muitas das vezes tem se perdido. Muitas das vezes o estar na casa do Senhor já não é mais prioridade, ainda mais agora com o advento da tecnologia que nós temos agora, que tem a transmissão através do canal, e eu não falo isso para aqueles que estão distantes, eu não falo isso para eles que estão distantes, não, de maneira alguma, porque tem pessoas que não têm esse privilégio, essa oportunidade que nós temos de poder a cada dia, a cada domingo, a cada terça, a cada dia de reuniões aqui de culto, a gente poder estar aqui na casa do Senhor. Do outro lado lá, há pessoas que não têm essa prioridade, mas muitos que têm essa prioridade, muitas das vezes, essa oportunidade, que eu quero dizer, não é prioridade, essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor, para aprender, para glorificar o nome do Senhor, mas não é mais prioridade para ele, para ela, não é mais prioridade. Hoje eu estou, irmão, vai chegar um dia, é verdade, eu não estou aqui colocando faca no peito de ninguém que você tem que vir, não. Nós estamos falando da palavra do Senhor. Vai chegar sim um dia, que até mesmo eu, cada um de nós, seja um compromisso, ou até mesmo, irmão, vai chegar um dia que você vai querer estar no seu canto, você sozinho com o Senhor na sua casa, amém. Não estou falando que isso é errado, não estou dizendo isso, mas eu estou falando quando isso se torna constante na vida de muitos. Eu estou falando, vai chegar um dia que eu vou poder acontecer isso comigo. Hoje eu poderia ligar para o pastor, falar, pastor, hoje tem como o senhor estar lá? Porque hoje eu não vou estar, porque eu estou precisando, eu estou assim, eu estou assado. Amém? É isso, nós podemos. Mas eu digo daquele que muitas das vezes isso se torna uma constância. Eu estou falando de constância. Eu não estou falando de algo que não aconteceu aqui, não é isso. Eu estou falando da constância. Aí não é prioridade mais estar na casa do Senhor para aprender do Senhor. Muitas das vezes a distância ela é empecilho. Muitas das vezes um raio que bateu no alto céu, assim, que caiu do céu ali, vai chover, hoje eu não vou. Muitas das vezes o cansaço ele nos toma de tal maneira, porque esse mundo parece que ele vai nos oprimindo, vai nos apertando para baixo assim, colocando fardos, cansaço em nós. Muitas das vezes a gente não tem esse prazer, e com isso a gente vai deixando de ter essa prioridade, de estar na casa do Senhor. Aí eu vou ouvir pela internet, amém? Mas é necessário que nós venhamos a fazer, como nesse Salmo de número 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É estar na casa do Senhor, é glorificar o nome do Senhor, e com isso, aprender na casa do Senhor, como nós temos aprendido a cada dia, a cada EBD, a cada culto, enfim, onde o Senhor, Ele se revela
a cada um de nós. A prioridade daquele que serve o Senhor, essa é a nossa prioridade. É buscar aquilo que é do alto, as coisas do alto, o reino de Deus, a sua justiça. É ter o objetivo de vida concretos na palavra do Senhor. É estar na casa do Senhor. É buscar o Senhor e aprender e glorificar o nome do Senhor. É não se deixar que a distância, que o mau tempo, ou que um calor muito intenso, ele possa tirar isso de nós. Ele possa roubar esse desejo, essa prioridade de cada um de nós. Eu lendo essa palavra, lendo esse texto, aí o Senhor me fez me lembrar da palavra quando lá em Lucas, a palavra fala da rainha de Sabá. O texto fala que ela foi para ver a sabedoria de Salomão, mas a palavra fala que ela veio dos confins da terra. Eu fico imaginando, onde é isso, Senhor? Irmãos, pensa você, onde é isso? É longe ou é perto? Lá dos confins da terra, não foi empecilho para que aquela mulher chegasse para ouvir a sabedoria de Salomão, para poder ver a sabedoria de Salomão. Ela foi lá, mas o texto fala que ali estava quem era maior do que Salomão, e aqui está presente aquele que é maior do que Salomão, que é o nosso Senhor. A cada dia, a cada culto, Ele está aqui presente. Quando você faz esse esforço, quando você prioriza isso na sua vida, de estar na casa do Senhor, você não está vindo aqui na casa por causa do pastor Jorge, ou por conta do pastor Elvis na terça-feira, porque eu gosto do pastor Elvis. Não, não é por causa dele, irmãos. É por causa do Senhor, que é Ele que está presente nesse lugar. É Ele que tem guardado a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas aquele que está presente nesse lugar, Ele é santo, e a palavra diz que Ele é 3 vezes santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você prioriza isso, é esse Deus que você vem buscar, é dele que você vem aprender. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que você vai glorificar, é Ele que você vai exaltar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aquela rainha saiu dos confins da terra, de longe, para ver a sabedoria de um homem. De longe, de muito distante. Ontem eu conversava com o irmão Fábio, e a irmã aqui lá na igreja, lá em Vaz Lobo. A gente estava no aniversário da igreja lá de Vaz Lobo. Quem foi lá, viu a maravilha que foi também, poder estarmos ali em comunhão, em união, uns com os outros, porque não são 4 igrejas, o pastor Wellington fala sempre isso, nós somos uma só igreja. E agora vamos falar assim 5, porque tem no Nova Iguaçu, e não vou falar assim, mas tem em São Paulo, e nós vamos encher a mão. É um só povo. Só que nós então estamos nessa terra ainda, e ainda como o pastor Ricardo sempre diz, há necessidade dessa separação geográfica. Ele fala assim, nós aqui, Maria Helena, o povo de Magela agora glorificando o Senhor, o povo lá de Vaz Lobo também, já quase terminando o culto lá, mas estão lá juntos, o povo lá em Cabo Frio também, os irmãos lá em São Paulo, de repente assistindo através do canal, ou então reunidos lá, os irmãos lá em Mendes, do pastor Marcos ali, a sua esposa, a irmã Sheila, se eu não me engano o nome dela é Sheila, eles estão ali agora, também dentro de uma garagem, numa casa, como Magé, mas estão lá nessa hora, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque não são 4, 5, 6 igrejas, não, é um só povo. Por isso nós estávamos ali ontem, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu falava com o irmão Fábio e a sua esposa, que nós estávamos ali conversando, da alegria dessas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de poder estar indo, como nós já fomos lá em Minas, como mês passado agora a gente teve a oportunidade de estar indo lá em São Paulo, e poder estar ali batizando aquelas pessoas ali para a honra e glória do nome do Senhor, mas você não imagina a alegria daquele povo. E quando eu falo alegria, Gilmar, eu não estou falando da idolatria, que o pastor Elvis está aqui, pastor João, não, pastor Ricardo, pastor Wellington, não é isso.
A alegria de poder estar vivendo, isso que nós estamos vivendo aqui agora, deles poderem agora estar vivendo dentro da sua casa. Porque eles estão de longe, onde tem pessoas no canal, tem uma irmã que, se eu não me engano, é do Espírito Santo, ela ligando ao pastor Hélio, chorando, porque ela não tem essa oportunidade que nós temos. Ela não tem essa oportunidade que nós temos de poder estarmos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a importância de nós, então, priorizarmos isso na nossa vida. O estar na casa do Senhor, em buscar ao Senhor, em buscar o reino do Senhor, e ter objetivos concretos na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. São objetivos para cada um de nós, prioridades para cada um de nós. Porque em Coríntios vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É prioridade também para cada um de nós buscar ser uma nova criatura. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. A vida pela qual nós devemos viver agora é uma vida em santidade com o nosso Deus. Nós agora que já nos decidimos por Cristo, Ele veio sobre cada um de nós, Ele nos batizou, nos lavou, nos limpou, Ele purificou a cada um de nós. O tempo pelo qual nós vivemos agora é como nova criatura nas mãos do Senhor. É abrindo mão de tudo e priorizando a Cristo Jesus, colocando Ele como alvo, como meta para cada um de nós. Porque assim Ele fez com cada um de nós. Ele foi lá no fundo, lá no lamaçal do pecado. Ele me tirou de lá do lamaçal do pecado, das trevas, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele me trouxe, e não creio que não foi diferente com os irmãos que estão aqui. Ele foi lá, do meio daquele pagode, do meio daquela bagunça, dos bailes da vida, dos sambas, me tirou de lá. Ele foi lá e me pegou. Jorge, vem cá, Jorge, sai desse negócio aí. Ele me tirou com cordas de amor, como ele pega com cordas de amor, me trouxe, porque eu estava perdido, mas eu fui encontrado pelo Senhor. Então agora que eu estou na presença do Senhor, a minha prioridade é estar diante dEle, é fazer a vontade dEle, é fazer a vontade dEle, não vivendo mais uma vida dupla, de hora eu estou firme na presença do Senhor, mas daqui a pouco aquilo vai passando, vai me esfriando, e eu começo agora a priorizar as coisas lá de fora do mundo. Não, as lutas vêm, as tentações elas vêm a cada um de nós, elas batem na nossa porta a cada dia, elas batem em cada um de nós, as propostas de Satanás, elas se apresentam também, principalmente para aqueles que estão vivendo a verdade, a palavra do Senhor, porque nós falamos aqui na semana passada, e todos aqueles que piamente querem viver pelo Evangelho, padecerão perseguições, tribulações. As propostas, elas vêm a cada um de nós, mas quando bate, é nós olharmos, falando, não, a minha prioridade é Cristo Jesus. A minha vida eu entreguei nas mãos do Senhor. Hoje eu sou uma nova criatura nas mãos do Senhor. Eu decidi, eu e minha casa, servir ao Senhor. Eu decidi agora abrir mão de tudo para poder estar na presença do Senhor, para poder agora viver a presença do Senhor. Porque se nós não colocarmos essas prioridades na nossa vida, o mundo ele nos traga. As coisas desse mundo, elas vêm e nos sufocam. Elas vão nos aprisionando. Em muito trabalho, em muitas coisas, em conquistas, em séries, enfim, tantas coisas, em celular, aquelas coisas todas. A prioridade agora passa a ser as coisas dessa terra, passa a ser o celular. A prioridade passa a ser as séries que são apresentadas nessas televisões aí. E as pessoas vão ficando presas nisso. É como o pastor falava ontem, a pessoa vai ver uma série, aí acabou uma série, 11 horas, aí tem sempre mais uma, né? Esse negócio de série é assim. Lá em casa não tem esse negócio de Netflix, nessas coisas, eu não sei como é que é esse negócio de série. Mas eu vejo as pessoas falando, é assim, que tem uma, série 1 é uma, aí daqui a pouco começa 2, e tem 3, mas aí a pessoa, acabou uma, já está doido para ver a segunda, 2. Acaba a segunda, quer ver a terceira, e assim vai.
Aí começa a priorizar isso. Agora você imagina comigo, e eu só falo começar por mim também, igreja. Eu não estou aqui julgando, falando, eu estou falando, começando por mim. Imagina se eu começar aqui lendo o Salmo número 27. Aí eu li o 27. O Senhor é a minha luz, é a minha... Aí acabei de ler, aí acabei aqui no final do 14, aí começa o 21, agora começou, vou ler o 28. Vou ler o 28, e assim vai. Começou o 29, vou ler o 29. Vou ler o 30, vou ler o 30. Imagina se fosse assim com nós. Se nós priorizarmos isso. Se a gente priorizasse isso também na nossa vida. De pegar os capítulos e ali começar a ler, nós falamos no 27, aqui leu o 27, e vai lendo o 28, vai lendo, imagina quando chegar no 119. Aí a pessoa vai querer parar. Imagina se a gente agir dessa maneira também, irmãos. Imagina como que seria a nossa vida, eu falo por mim, irmãos. Eu me coloco também nessa situação também. Porque muitas das vezes a gente se apega fazendo coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. A gente vai se envolvendo com, muitas das vezes é trabalho. Eu falo lá em casa, eu não tenho quintal. Tem só um terraço em cima. Se eu pudesse, eu jogava barro ali, plantava grama, em cima do terraço para nascer grama, só para o sábado ficar cortando grama. Para ter trabalho, e vai fazendo trabalho. Imagina se eu tivesse esse desejo, pegar esse desejo firme pela palavra. Pela busca de encontrar o Senhor, de se dedicar a Ele, porque nós somos nova criatura, nós lemos aqui no texto, e se alguém está em Cristo, nova criatura, note que é condição, se alguém está, se é condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é a Cristo que nós devemos seguir, é somente ao Senhor que nós devemos buscar, é dar a Ele todo louvor, toda adoração, toda a nossa entrega, todo o nosso esforço, toda a nossa luta, é se colocar verdadeiramente diante do Senhor e dizer para Ele que Ele é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade não tem que ser o governo, não tem que ser o prefeito que entrou agora na nossa cidade, que vai entrar, enfim. Não, a nossa luta, a nossa confiança está no Senhor. Teve um EBD aqui que o pastor estava falando sobre a eleição lá dos Estados Unidos, onde as pessoas agora estão toda eufóricas, porque o homem lá dos Estados Unidos lá ganhou, que agora aqui no Brasil vai ser isso, vai ser aquilo outro. O que muda a nossa vida é a palavra do Senhor. O que muda a nossa vida foi aquele que foi morto e reviveu, e que hoje está à destra do Pai, e onde contempla cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, e o nome dele é Jesus. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que tem poder para transformar, é Ele que tem poder de dar a vida, mas também de tirar a vida. E não só isso, tem poder de lançar ela no inferno ou levar para a salvação. Mas tudo isso vai depender das nossas escolhas, dos nossos objetivos, como nós falamos aqui, de como nós vamos colocar, nós vamos ordenar isso na nossa vida. De que maneira a gente vai priorizar as coisas, as situações em nossas vidas. O que vai ser o primeiro lugar e o que não vai ser o primeiro lugar. A decisão é nossa, a escolha é nossa. O Senhor Ele está aí, Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai ceiar contigo e você com Ele. Mas é necessário nós priorizar isso. É necessário a gente buscar essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. É decidir verdadeiramente por Cristo Jesus. É seguir a Cristo Jesus. Aqui tem um texto em Deuteronômio, não precisa abrir não, só ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 13, versículo 3, vai dizer assim, sigam somente o Senhor seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos, e obedeçam-lhe, e sirvam-lhe, e apeguem-se a Ele. Mais 3 prioridades para cada um de nós: obedecer ao Senhor, servir ao Senhor e se apegar ao Senhor, se ajuntar a Ele.
A palavra diz para achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É a gente a cada dia se apegando, se buscando mais do Senhor e obedecendo. É prioridade para cada um de nós. Obedecer a palavra do Senhor e servir ao Senhor. Muitas das vezes, a questão da obediência é complicado no nosso meio. É complicado no nosso meio porque muitas das vezes não fazemos aquilo que o Senhor verdadeiramente, Ele manda a cada um de nós. Muitas das vezes queremos negociar algumas situações para com o nosso Deus e acabamos não priorizando, se esquecendo do nosso Senhor. Ele nos chama a ser obediente a Ele, a servir de todo o nosso coração. Quando nós priorizamos a Cristo Jesus, o servir ao Senhor, ele não é um peso para nenhum de nós. O obedecer ao Senhor, ele não é um peso. Se apegar a Ele, ele não vai ser um fardo para nenhum de nós. Quando nós priorizamos isso na nossa vida, quando nós priorizamos, não pesa, não é peso. Mas quando a gente a gente não obedece, a gente não serve de todo o nosso coração, a gente não se apega ao Senhor. Muitas das vezes, como nós falamos do estar na casa do Senhor, é um fardo, é um peso. O obedecer ao Senhor, a palavra do Senhor, não, você não pode, a palavra diz, você não pode não, a palavra do Senhor diz assim, assim. É um peso, não cumpre. Mas quando a gente se decide verdadeiramente pelo nosso Senhor, quando a gente coloca isso como meta na nossa vida, de se entregar verdadeiramente, de servir verdadeiramente ao Senhor, de obedecer ao Senhor, a gente vai, mais uma vez eu digo, vai olhar para os montes e vai saber que de lá que vem o nosso socorro. A gente vai entender que o Senhor é Ele que guarda cada um de nós. Eu queria abrir novamente aqui, foi 121 o Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde foi lido, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E olha quando a gente prioriza, o que o Senhor Ele faz na nossa vida. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós priorizamos servir, obedecer a Cristo Jesus, é isso que acontece na nossa vida, porque servimos a um Deus que é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Tem um louvor que diz: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. A igreja conhece? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda não é isso? E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mas Ele não é fiel a mim e a você. Ué, pastor, o que é isso? Não. Ele é fiel à sua palavra para se cumprir. Se nós cumprirmos a palavra do Senhor, se a gente viver a palavra do Senhor, aí sim Ele vai ser fiel. A palavra do Senhor que se cumpre em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a fidelidade de Cristo ela venha sobre cada um de nós, é necessário que eu e você sejamos também
fiel à palavra do Senhor, vivamos a palavra do Senhor, aí sim, a fidelidade do Senhor, ela se cumpre em cada um de nós. Porque Ele diz na sua palavra, se vós tiverdes em mim, e as minhas palavras tiverdes em vós, pedireis tudo, e vos será concedido. Se vós tiverdes em mim, o Senhor dizendo, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim, pedireis tudo, e vos será concedido. E quando Ele fala tudo, é tudo. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando diz que é fiel em tudo, é em tudo. Mas é necessário nós sermos fiéis à palavra do Senhor. É necessário que essas palavras, elas venham sair daqui e elas venham estar dentro de cada um de nós. Quer ver uma situação que mostra a cada isso para cada um de nós? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Lucas, capítulo de número 5, vai dizer assim, eu vou ler aqui, você ouça. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. A multidão veio até Jesus e apertava o Senhor. Ele coloca agora, ele viu o barco de Pedro, e ele pede que se afastasse um pouco, para que ali do barco ele pudesse estar ensinando aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as redes para pescar. Aqui no 5 que eu acho tremendo. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Olhe para cá, louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora, ele estava ensinando ali naquele barco, a multidão que estava na margem, e terminado do ensinamento do Senhor, aquele povo, ele diz para Pedro, para que Pedro agora, ele vá lançar suas redes mais adiante, no mar mais alto. E Pedro aqui respondendo ao Senhor, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei pescar, eu conheço de pesca, eu vivo disso. Eu sei quando o mar está bom para poder estar pescando, eu sei aonde eu devo lançar as minhas redes, e eu já fiz isso. E detalhe, a noite toda eu fiz isso, e nós nada apanhamos. Nós não pegamos nada, Senhor. Eu fui no ponto certo, onde nós somos acostumados a pescar. Se você sair com o pastor Wellington, se você for pescar, ele vai entrar no barco, ele vai no ponto certinho, porque ele sabe que lá que está o peixe. Tem uma tal de uma laje lá, não sei se Cristiano já foi lá, que eles pescam ali, ele vai de barco ali ele começa a lançar a sua rede, a sua linha ali pescar. Ele sabe que está lá. Pedro conhecia de pesca. Pedro sabia do mar, quando o mar estava bom, quando não estava agitado. Mas ele sabia também do Senhor. E ele diz: Senhor, mas sobre a tua palavra eu a lançarei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não sabemos lidar as situações da nossa vida, muitas situações que se levantam. A gente não sabe como contornar, como controlar. Aquele que guarda cada um de nós, Ele sabe o momento certo e a hora certa de cada um de nós, daquilo pelo qual eu e você, nós que devemos fazer. E Ele diz para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro assim, sobre a palavra do Senhor,
Ele disse que nada apanhou, ele foi lá, trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Mas ele disse: por que mandas, lançarei as redes. Irmãos, vale a pena nós priorizarmos o Senhor. Vale a pena nós priorizarmos os mandamentos do Senhor para a nossa vida. E o texto vai continuando dizendo que Pedro agora, ele sai e ele lança as suas redes, e a palavra fala de uma pesca, onde diz o subtítulo, de uma pesca maravilhosa que houve naquele momento, e Pedro ali, ele pega uma quantidade enorme de peixes, a ponto dele chamar aqueles que estavam os barcos à volta ali, e o barco quase indo a pique, eles enche aquelas redes de peixe. Pedro ali naquele momento, aos nossos olhos, vendo assim pela época, Pedro deixou de ser um homem sem dinheiro, um homem pobre, vamos dizer assim, e se tornou um homem rico, porque a quantidade de peixes que ele pegou, ele era para ganhar muito dinheiro com aquela pesca. Ele era para ganhar muito dinheiro com aquilo, com a pesca pela qual ele realizou naquele momento. Mas o Senhor vira para ele e diz assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui que entra o versículo de número 11, aquilo pelo qual nós estamos falando aqui desde o começo, que se chama falando de prioridade. Ele vai dizer no versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram o Senhor. Pedro, nesse momento aqui, ele não priorizou a pesca maravilhosa pela qual ele conquistou naquele momento. Ele alcançou, ele pescou naquele momento. Pedro aqui, ele não priorizou a quantidade, o dinheiro pelo qual ele poderia alcançar com aquela pesca naquele momento ali. Pedro aqui, ele não priorizou a bênção que o Senhor colocou diante dele naquele momento. Porque foi uma bênção que o Senhor colocou diante dele naquele momento. Aquela pesca, tudo aquilo que foi feito ali naquele momento ali, uma vez que ele pescou a noite toda e ele nada apanhou, ele não priorizou a bênção que estava diante dele ali, dentro daqueles barcos naquele momento, mas ele priorizou o abençoador pelo qual o chamou para agora ser pescadores, não mais de peixe, mas sim de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro aqui agora, ele priorizou a Cristo Jesus, ele abriu mão de tudo. O texto está dizendo, deixando tudo, o seguiu. Ele deixou tudo para poder agora seguir ao Senhor. Ele abandonou, ele deixou de lado. Ele não quis tão somente a bênção pela qual ele alcançou naquele momento, com a pesca maravilhosa naquele momento, mas ele quis o abençoador, que é Cristo Jesus, para a sua vida. Ele escolheu, ele priorizou o abençoador, que é Cristo. Mas o problema é que muitas das vezes, as pessoas têm buscado tão somente aquilo que o Senhor, ele pode dar, e muitas das vezes naquele momento ali, mas se esquecendo do abençoador, que é Cristo Jesus. Pessoas muitas das vezes entram dentro de denominações chamadas igreja, para tão somente alcançar algo do Senhor, e esse algo que eu digo não é algo pertinente à palavra, mas coisas lá de fora, coisas do mundo, e uma vez que conseguem aquilo, elas tão somente abandonam ao Senhor. Pedro, vendo tudo aquilo que ele conquistou naquele momento, através do Senhor, a palavra diz que ele deixa tudo, e agora ele segue ao Senhor. O que você e eu, nós, temos deixado para seguir ao Senhor? O que nós temos abrido mão nesse tempo de hoje, para poder estar na presença do Senhor? O que nós temos feito? O que nós temos deixado que para nós
aos nossos olhos, assim, é uma coisa importante, é prioridade, que nós temos abrido mão para poder priorizar verdadeiramente a Cristo Jesus. É necessário a gente rever os nossos conceitos acerca das nossas prioridades que nós temos na nossa vida. Os objetivos que nós temos, uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. O objetivo, qual tem sido da nossa vida? O que você e eu, nós temos abandonado, deixado, para agora servir a esse Deus. Deus é santo, e convém que aquele que se achegue a Ele, seja santo também. Louvado seja o nome do Senhor. Prioridades. O que você tem feito? O que você tem priorizado nesses tempos de hoje? O que tem sido mais valioso para você, para mim, para cada um de nós? A pergunta vem primeiro para mim. É como se falasse: olha, o que você tem priorizado? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Os seus objetivos, eles estão concernentes à minha palavra? O que você tem buscado? Uma vez que você se decidiu por mim, o Senhor me perguntando. Uma vez que você se decidiu por mim. Porque Deus não impõe nada a ninguém, a nenhum de nós. Ele não impõe, Ele tão somente bate. Ele tão somente bate. Satanás, ele arromba, ele faz uma arruaça. O nosso Deus não, Ele é manso, Ele é humilde de coração. É necessário que a gente creia no Filho de Deus. O crer também deve ser em nós uma prioridade. Crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele tem poder de realizar prodígios e sinais na nossa vida, ainda nesses tempos de hoje. Porque a palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. É abrir mão verdadeiramente para que a gente venha priorizar a Cristo Jesus. Essa salvação que Ele quer dar a cada um de nós. E de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor, faz favor, chega aqui para cima. Mas tem mais coisa para a gente falar um pouquinho aqui ainda. Eu queria ler um texto com vocês aqui, o texto em João, em 1 de João. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Primeiro João, capítulo de número 3, vai dizer assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer que tem nele essa esperança, essa prioridade, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. A nossa prioridade é sermos santos na presença do Senhor. É a gente buscar verdadeiramente o nome do nosso Deus. Sabe por quê? Você é prioridade para Deus. Sabia disso?
Você é prioridade para Deus. Mas eu, pastor, sim, você. Você que está nos assistindo nessa hora, ou que vai nos assistir depois, você também é prioridade para o nosso Deus. Você é prioridade para Ele. Porque Ele vai dizer aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é maravilhoso. Em Filipenses, capítulo número 2, para a gente terminar, ele vai dizer assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Aqui está, completar o meu gozo aqui é dar sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E Ele vai dizer para cada um de nós: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha isso aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo aqui, Ele priorizou a cada um de nós. Ele se humilhou, a palavra diz, a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Quando Jesus ele estava sendo carregado, quando estava sendo pregado naquela cruz, Ele estava priorizando a minha vida e a sua vida. Quando os cravos estavam sendo colocados nas mãos e nos pés do nosso Senhor, era a sua vida que Ele estava priorizando naquele momento. Quando foi transpassado com uma lança do seu lado, Ele estava olhando, Ele estava observando a minha vida e a sua vida. Ele estava priorizando a cada um de nós. Ele estava priorizando a cada um de nós. Por isso Ele se humilhou e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, Ele se fez homem e veio a essa terra. Em tudo a palavra diz que Ele foi tentado, mas sem pecado, por amor de cada um de nós, por priorizar a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele foi morto, Ele foi crucificado nu naquela cruz, foi envergonhado no meio daquela multidão, priorizando a cada um de nós. E o que nós temos feito com todo esse sacrifício que Cristo padeceu naquela cruz? O que nós temos priorizado nessa terra, nesse mundo? A nossa prioridade é Cristo Jesus, a nossa meta é Cristo Jesus, é para Ele que nós devemos olhar, é para Cristo que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos entregar a nossa vida verdadeiramente, porque Ele não hesitou em dar a sua vida. O Senhor não hesitou em dar a filha do seu único filho, por amor de cada um de nós, e Ele veio, e Ele sofreu, e padeceu, priorizando a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, com essa simples palavra pela qual foi ministrada nessa noite de hoje, a gente chegar na nossa casa, durante essa semana, a gente colocar, a gente ver na nossa vida, aquilo que tem sido prioridade.
se verdadeiramente nós temos priorizado aquele que nos resgatou, ou o que nós temos priorizado nessa terra, uma vez que foi falado para cada um de nós, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi falado para cada um de nós, uma coisa pedi e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Foi falado que é necessário nós crermos. São prioridades que foi colocada para cada um de nós nessa noite, que nós possamos levar e ir para nossa casa, fazer essa reflexão na nossa mente, no nosso coração. Aonde está a nossa prioridade? Porque quando nós priorizamos Cristo, Salmo vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós priorizamos a Cristo Jesus, no Salmo 91 ele vai dizer que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando nós priorizamos a Cristo Jesus, ele vai dizer no versículo de número 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, aleluia, dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que prioriza Cristo, aquele que coloca Ele em primeiro lugar. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nós venhamos a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente não venha negociar com esse mundo, não. É dizer, não, eu sirvo ao Senhor. Eu priorizo o Senhor. A minha meta, o meu alvo é Cristo Jesus. Dias terríveis, difíceis estão por vir, principalmente para aqueles que servem ao Senhor. Se a gente não colocar a nossa prioridade no Senhor, vai ser difícil a gente suportar. Nós lemos que Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Quando nós priorizarmos a palavra, Ele guarda a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, glorificando e exaltando o Senhor, se assim for a tua vontade, priorizando a Ele, aleluia, glória a Deus.